Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e muita força. Hoje o canal vai falar sobre o ciclo da borracha e a exploração da mão de obra. Nosso objetivo é entender o processo produtivo da borracha, que envolve o seringal, o seringalista e os seringueiros. Conforme a literatura, a sistemática exploração da borracha possibilitou um rápido desenvolvimento econômico da região amazônica, representando principalmente elementos como a modernização capitalista e o processo de urbanização de Belém, Manaus e de outros centros urbanos, o chamado ciclo da borracha. A mão de obra utilizada para a extração do látex nos seringais eram feita com a extração de trabalhadores vindos de várias regiões do mundo, mas com destaque para a região Nordeste. Os seringueiros adotavam técnicas de extração indígena para retirar uma seiva transformada em uma goma utilizada na fabricação da borracha, não constituindo em uma modalidade de trabalho livre. Esses seringueiros estavam submetidos ao poder de um aviador. Este aviador pode ser definido como aquela pessoa que contratava o serviço dos seringueiros em troca de dinheiro ou de produto de subsistência. Em Goiás, o aviador é conhecido como gato. Para melhor entender o processo de exploração da borracha na Amazônia, é preciso compreender o que é seringal, o que é seringalista e o que é seringueiro. O seringal era a unidade produtiva e social da economia da borracha. Constituía na posse de uma imensa terra ou imensa área ou território. Assim, na visão de Figueiredo, o seringal se constituía de um barracão central, onde residia o patrão e seus capatazes, aonde era feita a contabilidade, chamado de guardas-livros, o barracão onde os seringueiros compravam os gêneros de primeira necessidade para os trabalhadores, como, por exemplo, alimentos, roupas e os equipamentos, bem como servia de depósito para a borracha. Recolhida na colocação ficava o chamado tapiri, que era o local onde o trabalhador da seringa morava. Conforme Figueiredo, o seringalista era o patrão, o dono dos meios de produção, que dividia o tempo seu entre o barracão, ou seja, o local onde se dava a safra, e os assetes de bordéis das cidades e do exterior. Embora fossem poucos, havia também seringalistas remanescentes das classes baixas, que enriqueceu explorando a borracha. Por outro lado, mesmo gozando de certos prestígios, o seringalista também estava enquadrado no sistema de endividamento com o processo da exportação. Seringueiro provinha das camadas mais baixas da população, ou seja, é o trabalhador, que é a força principal do trabalho do processo da borracha. Vivia sob um regime de semi-escravidão, segundo Figueiredo, preso a um sistema de endividamento do qual dificilmente conseguia se livrar. Sob uma dura vida na selva, o seringueiro enfrentava a subnutrição, as doenças
e um conjunto de elementos que o mato oferece. O desconforto das barracas, as misérias, as fomes e assim por diante. Mas o pior de tudo, segundo Figueiredo, era a imensa ganância dos coronéis da borracha. Enfim, toda sorte de opressão é enfrentada pelo trabalhador, que é condenado ao isolamento da selva e, de um modo geral, se definhava no abandono. Seringueiro é o trabalhador que trabalha com látex, com um líquido grosso da árvore chamada seringueira, matéria-prima da borracha natural para a extração do látex. O trabalhador sangra a árvore, fazendo talhos e coloca sobre a sangria uma cuia ou uma bacia para que o líquido ali se deposite. Além dessas tarefas, os seringueiros, ou seja, os trabalhadores da seringa brasileira da Amazônia, desenvolvem algumas características bem determinadas. Por exemplo, reconhecer o ambiente e a região a ser explorada, verificar as condições das seringueiras e também suas qualidades, preparar o equipamento necessário, realizar a sangria, recolher o material extraído, defumar a borracha e realizar a técnica de produção. Enfim, a produção da borracha envolvia-se, segundo a literatura, o seringalista, que é o dono do território da fazenda e do seringal, onde explora o látex. O aviador, como dissemos, é uma espécie de gato que contratava os seringueiros para o patrão, tanto a dinheiro como a produto de subsistência. Por último, o seringueiro era o trabalhador que vivia no regime de semi-escravidão, chamado, segundo a sociologia, de barracão. Meu muito obrigado, vamos, que a vida continua. Dê um joinha e vamos seguindo.